Bom dia, pessoal. Mais uma vez o Laboratório Crono e você, conversando, se divertindo e conhecendo gente muito legal. Hoje a gente está aqui com a Letícia Santos, tá? Eu espero espero que vocês gostem muito dessa entrevista, vai ser muito legal. Letícia, conta pra gente quem é a Letícia para o pessoal te conhecer. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, todes. E a Letícia é um ser em completa transformação ou mutação. Eu tinha muita dificuldade de entender essa necessidade da Letícia e por muitas vezes eu bloqueei isso, né? E hoje eu entendo que eu sou essa pessoa, que não é a mesma de ontem e muito menos a mesma de amanhã. Eu sou esse ser humano curioso, que gosta de aprender, que gosta da diversidade, que gosta de sair dali da mesmice de todos os dias. Hoje eu acredito que eu consigo te responder essa pergunta. Eu adoro isso, porque realmente eu vi essa transformação acontecendo, gente. É muito legal. A Letícia deixou uma coisa que a gente chama de zona de conforto. Então, eu queria que você me falasse assim, como é se libertar e a partir de sair de uma zona de conforto que às vezes causa um primeiro impacto, tá? E como que você se vê hoje? O que foi bom para você? Olha, eu acho que como todo parto, sem romantizar, é dolorido. É muito dolorido. E a gente precisa aceitar essa dor, porque não existe processo, não existe cura sem passar por esse caminhar, né? E eu poder me olhar e entender as minhas limitações, as minhas fragilidades, e que vão existir momentos que eu vou precisar de ajuda também, que eu vou precisar de um colo, de aconselhamento, de alguém que me escute. Compreender isso foi um processo libertador, sem sombra de dúvidas, me permitiu retomar as minhas asas, né, que haviam sido podadas um pouco por mim mesma, mas ele me trouxe essa questão de que a vida é ciclo de morte e renascimento constante, Cosmo. E a morte simbólica é o fim de um ciclo, né? Daquele que não somos mais, daquela roupagem que não nos cabe mais. E é engraçado que quando nós conversamos para marcar esse bate-papo hoje, você falou assim, escolhe uma frase. E aí eu falei, eu vou escolher uma frase de Ayurveda? Eu vou escolher uma frase hindu? Eu vou pegar uma frase da Bíblia, e onde eu vou buscar essa frase, né? E aí, né, veio algo assim para mim muito forte, que até faz uma menção recente da morte da Rita Lee, mas foi um reencontro com a Letícia criança, né, que eu sempre amei as músicas da Rita Lee, do Ney Matogrosso, adorava Clodovil, pelas mentes brilhantes e libertas que essas pessoas, ao meu ver, possuem. E aí eu trouxe a frase, né? E um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Gente, isso é um hino. Por quê? Porque a Letícia, em algum momento da vida, pegou quem ela queria ser e guardou numa caixa e escondeu. E a Letícia, ela, por muito tempo, ela foi uma pessoa que as outras pessoas queriam que ela fosse. E mesmo contra todos os pensamentos ou os meios sociais, eu me adequei. Porque a gente aprende ou a gente desaprende a se valorizar, né? A gente desde muito cedo, a gente escuta, engole o choro, não fala disso, não pode ser assim. Menina, mulher então, que é atrevida, né, que gosta de jogar futebol, que gosta de jogar bolinha de gude, que não gosta de vestido, que tem 3 jeitos, a gente é muito, muito julgada. E toda hora tem alguém nos puxando para uma realidade que não é a que a gente se identifica, mas é a que a gente quer caber, né? E aí vem a dor de você entrar
em um ritmo, em um sistema que não é seu, e aí começa um conflito mental mesmo, que você não perceba, e você começa a estabelecer crenças limitadoras, porque se você não fizer aquilo, você não é merecedora, né? Você de fato é a ovelha negra da família, né? E a ovelha negra, nesse caso, a gente pinta, né, como uma coisa que tem que ser distanciada. E por muitos anos a gente carrega isso, né? E como isso é triste, né? E tipo, algum tempo pra cá eu venho me perguntando, né? Quem é a Letícia? Antigamente eu falava, eu sou enfermeira, a Letícia é enfermeira. Não, ser enfermeira, que é a minha profissão, é uma ocupação, mas não me define. Mas eu demorei para perceber isso, demorei muito tempo. E aí eu não sabia responder quem era a Letícia. E eu falei assim, quem é a Letícia, né? Eu sou uma pessoa curiosíssima. Eu sou uma pessoa extremamente inquieta e ao mesmo tempo amo a solidão. Amo a quietude, amo estar ali no meu espaço. Eu sou uma pessoa que adora cheiros e odores e alquimia e paladar, que se conecta com esses elementais. Eu sou uma pessoa que não consegue ser limitada por um único dogma. Eu acho que o mundo é tão grande, ele é tão vasto, Cosmo. Por que eu tenho que escolher uma coisa só e seguir com aquilo? Por que eu não posso pegar um pouquinho de cada e degustar a melhor parte de um todo? Então eu sou essa pessoa curiosa, sabe? Eu sou essa pessoa que quer aprender, que quero me comunicar, que quero me aperfeiçoar, que não quero ser a mesma pessoa de ontem. Então, assim, desculpa aqueles que me limitem, né? Que determinam quem eu sou, quem eu deveria ser ou o que eu deveria escolher, porque eu não sou mais essa pessoa. Eu adorei isso, Letícia, porque na realidade a gente te viu passar por esse ano por muitas transformações. E a gente esteve ali do lado, dando uma xeretada aqui, uma ali. Mas, assim, é muito bonito você ver quando as pessoas descobrem essa profundidade que a gente tem. Porque, na realidade, nós somos seres humanos. E os seres humanos têm uma complexidade e uma possibilidade enorme, tá? Diante disso tudo, eu vi você também descobrir o Ayurveda, tá? Sim. E, assim, a gente vê na cultura hindu uma mudança completamente de raciocínio, tá? De lógica para dentro da nossa realidade. Você acha que isso influencia alguma coisa nesse momento que você está vivendo ou ele faz parte disso? Eu acredito que as duas coisas, Cosmo. Ele influencia no sentido de me agregar muito conhecimento, autoconhecimento, porque o Ayurveda ele traz essa autonomia, né? Eu de fato sou um ser único. E por que eu tenho que pensar, comer e agir como todo mundo? Não, eu preciso olhar de fato para dentro, o que me faz bem e saber fazer essas escolhas. E o Ayurveda fala muito disso, né? E ele traz um ensinamento de que a busca da felicidade, nós estamos aqui em busca de a felicidade, e essa felicidade ela não é constante, ela é construída. E em alguns momentos você vai precisar de momentos que você desmorona para reconhecê-la, né? E então isso é estar consciente de que eu preciso desse processo. Eu preciso disso para poder ali na frente reconhecer o que me faz bem. Então essa dualidade ela é importante. E em algum momento a gente quer só o que traz prazer. E o dual, o oposto, a gente quer ocultar. E quando a gente oculta o dual oposto, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas sombras, eu tenho os meus medos, você não consegue colocar eles para conversar. É impossível que se crie uma estabilidade, um equilíbrio, qualidade de vida, qualidade de saúde. E eu acho que hoje eu consigo conviver melhor com as minhas sombras, né? A partir do momento que eu as identifiquei e parei de querer escondê-las, né? E falei assim, não, eu tenho essa fragilidade do medo, eu tenho essa fragilidade da insegurança, eu tenho que trabalhar melhor essa questão dos meus traumas, porque eu não vou falar deles. Eles existiram e eles existem, eu não posso negá-los. Quando eu nego, eu não cuido,
eu não trato, eu não melhoro. Então o Ayurveda traz muito isso. Então ele está fazendo parte assim desse processo. Ele tem me trazido algumas ferramentas, né, que eu coloco em prática no meu dia a dia e tem se somado com essa transformação. Muito bom. Agora vamos falar uma coisa que eu acho muito interessante, que eu tenho visto você falar algumas vezes. Tá? A enfermeira, o lado enfermeira da Letícia, tá? Ele traz toda aquela saúde física da medicina tradicional que a gente hoje vive tanto, tá? O Ayurveda traz todo um outro lado, tá, para isso. Sim. Além de trazer toda uma tradição e uma cultura milenar por trás, tá? Sim. Mas elas combinam muito bem e as pessoas têm uma mania de achar que as coisas são separadas. Como você poderia contar para a gente que as coisas se unem? Olha, isso que você trouxe é muito importante, Cosmo, e assim, só poderia ser de uma pessoa que tem um laboratório que une tudo. Eu acho que vocês têm, né, o Laboratório Cronos, ele traz esse despertar, essa visão de que, ei, vamos lá, aqui acontece a mágica, aqui cabe de tudo um pouco, isso é muito bom. E o Ayurveda conversa muito bem com a medicina tradicional, ou com a biomedicina, ou com a medicina moderna, o nome que se queira se dar. A gente não pode negá-la, não tem como negá-la, nós precisamos dela em determinados momentos da vida. O Ayurveda, ele tem esse olhar muito da prevenção, do autoconhecimento, da autogestão, de você despir-se daquilo que te faz mal, né? E a medicina moderna, ela é muito tratativa de questões agudo-crônico, né? A gente precisa dela. Então, elas conversam maravilhosamente bem, porque nós somos frutos de gerações e gerações que foram tratando desequilíbrios como questões de cunhos, de padrões, né? Normais, vamos dizer assim, quando na verdade não é, né? Então, claro que o lado enfermeira, o lado de quem cuida, ele vai prevalecer. Eu jamais vou deixar de ser enfermeira, eu jamais vou deixar de apoiar uma campanha de vacinação, por exemplo, nunca. Nós temos ganhos muito importantes na história da medicina moderna, né? Cirurgias, procedimentos, exames, tudo isso é ganho e a gente não pode negar. E tudo isso consegue conversar, interagir com a medicina e a abordagem ancestral. Então elas se unem, né? Uma não invade o espaço da outra. Eu adorei esse ponto e a gente vai deixar esse ponto para uma outra entrevista, a gente falar exatamente desse encontro da medicina tradicional ou a medicina comum que a gente está acostumado, tá? Com a ancestralidade, porque na realidade a gente está falando do Ayurveda, mas a gente tem também os índios, nós, os indígenas, né? Vamos corrigir a palavra, que traduzem muito bem isso também, assim como a gente tem toda a ancestralidade de todas as raças. E a hindu, ela é muito presente, assim como a chinesa, elas trazem alguns ensinamentos muito, muito interessantes e que hoje estão sendo bem aceitos, né? Eu queria só que você deixasse um recado agora para o pessoal também, porque eu tenho visto uma coisa que pode ajudar muita gente nessa entrevista. O SUS tem aceitado bem esse tipo de tratamento. Só conta para a gente que é uma verdade isso, porque muita gente não sabe disso, tá? Sim, é uma verdade, né? E quando a gente fala de povos originários, como os indígenas, a gente sabe que eles detêm uma sabedoria muito grande quando a gente fala dos 5 elementos, né? Que compõem a natureza: ar, éter, fogo, água. Então, eles são grandes detentores de conhecimento da flora, da fauna, de todos os humores que nós temos biologicamente falando. E claro que a ciência, né, ele é aquele eu tenho que ver para crer, eu tenho que comprovar para ser, né? E a ciência foi fazer essa imersão e identificou que eles não falam besteiras, embora o comportamento pareça empírico, não é empírico, é vivência, né? E tudo isso foi aceito, sim. Hoje a gente tem as práticas integrativas no Brasil, que são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. Hoje no Brasil nós temos 29
práticas inseridas para se somarem aos tratamentos dos indivíduos na rede pública de saúde. Então, você tem em algumas unidades básicas de saúde, serviço de acupuntura, serviço de constelação, você tem o manejo do próprio Ayurveda, você tem apicultura, aromaterapia, fitoterapia, e tudo isso para beneficiar o indivíduo, para que ele possa, talvez, diminuir o uso de medicamentos sintéticos prolongados, para que ele possa ter uma melhor resposta no tratamento, por exemplo, de uma fibromialgia, né, com o manejo mais natural possível, com uma abordagem de menos dependência possível. Então, eu vejo um avanço de consciência de profissionais que vêm trabalhando junto, e isso é muito gostoso, sabe? São médicos, são fisioterapeutas, são enfermeiros, são nutricionistas, são terapeutas holísticos sem uma formação básica da graduação, porque cada uma delas tem um posicionamento na parte educacional, né, que é acompanhado aí. A minha, como terapeuta ayurvédico, eu fiz através do MEC, então é uma especialidade lato sensu, mas tem várias outras que não precisam ser. E eu acho que quem ganha com isso somos nós mesmos, sabe? Você entender que o Brasil, com todas as suas dificuldades, com todas as, assim como outros países, mas o Brasil, a gente é tão rico, né, de alimento, a gente é tão rico de diversidade, a gente é tão rico dentro das nossas estações do ano, que são estáveis, graças a Deus. A gente não enfrenta, né, grandes problemas climáticos com furacão, tufão, tsunami. Então, assim, a gente precisa olhar para aquilo que a gente tem e valorizar aquilo que vem do básico, né, do micro para o macro, né, aquelas escolhas diárias do dia a dia que a gente se desconectou em algum momento, né? O chazinho da vovó, o relaxamento de uma dança, de uma conversa. Eu acho que tudo isso é muito importante e eu vejo que a movimentação de que isso se amplie dentro do SUS está cada vez maior, Cosmo. A gente teve no último mês, se eu não me engano, foi até no estado de Minas Gerais, o Ayurveda implementando uma clínica das práticas. O que seriam as práticas? A aplicação das massagens, né, as orientações através de algumas abordagens do dia a dia que vão se somar aos tratamentos. Em Goiás, eu sei que existe também uma clínica que é credenciada ao SUS, desde a década de 80, que vem se fortalecendo e renovando esse conceito, e lá você também tem profissionais na área de acupuntura, de Ayurveda, de dança, enfim, é vasto, os aromaterapeutas, e por aí vai. É muito bonito ver isso, sabe, esse resgate. Eu estou adorando toda a conversa, mas como tudo na internet, a gente tem que ser um pouco mais prático e um pouco mais curto. Então eu queria que você desse um fechamento aí pra gente do como que é esse momento de vida feliz que eu vejo no seu rosto, isso, tá? E que a gente já deixa aberto que logo a gente vai fazer outra entrevista para a gente falar especificamente da cultura do Ayurveda, da ideia do Ayurveda por mais profundo, tá bom? Vamos lá, vamos finalizar. Eu acho que se eu, me atrevendo a deixar aqui uma mensagem, siga a sua intuição, siga aquilo, escute o que te inquieta. Nós temos isso dentro de nós, nós sabemos o que nos faz mal. Por que persistir, né? Permita-se mudar, seja lá a idade que você tiver, tenha lá o peso que tiver. Eu não sei o que hoje te aflige. Se você tem vontade de retomar os seus estudos e acha que você não tem mais idade para isso, não se limite, transforme-se. E sempre avance, seja curioso. Acho que é isso. Super obrigado, Letícia. Eu estou muito feliz de ter tido você aqui com a gente.
E em breve a gente volta com a Letícia. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada. Abraço a todos.